Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê! E aí, tudo bem? Fazendo o quê? Eu tô aqui na minha poltrona, no estúdio, só pensando aqui com quem que eu tô falando, o que vocês estão fazendo. Se estiver na academia, acho que você vai gostar desse episódio de hoje, viu? Se você estiver se maquiando ou se arrumando, também. Ou se você estiver só me ouvindo, indo para o trabalho, voltando, deitado, enfim, vai servir para você também. A gente vai falar de uma coisa assim que divide opiniões, mas que faz muito parte da autoestima, porque normalmente, quando a pessoa tem muita autoestima, já chamam essa pessoa de narcisista, não é verdade? Existe, obviamente, o narcisismo, que é uma patologia, né? Muita gente sabe disso e até sofre muito com essas pessoas. E as pessoas que têm também devem sofrer muito, né? Apesar delas não saberem disso. A gente vai falar sobre o amor próprio, né? Que nada mais é do que a sua autoestima, mas assim, vamos falar sério, porque às vezes a gente só fala, ai, não, eu gosto, eu tenho confiança, tal, mas tá lá, sabe, perdendo tempo na vida, em relacionamento. Ai, não. Vamos aqui, vamos prestar atenção, né? Que isso é uma coisa assim que muda a vida. Autoestima saudável, ela é assim essencial para a gente viver, senão a gente não consegue nem se olhar no espelho, a gente não se relaciona com pessoas de uma maneira geral, porque a gente não consegue se enxergar, né? Então hoje é o assunto mais forte de todos, querendo dizer sobre o além do espelho, que não é sobre a forma apenas física, estética, mas é para a gente perceber se tá tudo bem aí dentro. Bora? Bora. Então, assim, vocês já deixaram de fazer as coisas por alguém? Ou vocês já, assim, ouviram tantas críticas que desistiram de algo? Ou já se sentiram presas, com medo de fazer as coisas? Ou já passou por um relacionamento tóxico? Pois bem, se você já passou por tudo isso, sinto lhe informar, minha amiga, meu amigo, mas sua autoestima estava zero. E se você está passando por isso, vamos repensar na autoestima. Por quê? Porque quando a gente não tem de jeito nenhum a segurança, quando a gente se sente insuficiente de fazer as coisas, quando a gente aceita ficar num relacionamento de merda, né? Porque a gente acha que não merece coisa melhor. Aí a pessoa te deixa lá no chão da humilhação. Ou se você diz sim para tudo, para todos, né? Ou se você evita fazer as coisas por achar que não é capaz de fazer, porque você não merece aquilo. Ou se você sempre espera que alguém fale para você que você é boa, que alguém fale para você que você é bonito ou bonita, né? Isso é muito perigoso para você, porque isso vai ativar a sua ansiedade, você vai viver num estresse, vai viver numa coisa sem controle e vai estar sempre na espera de migalha, sabe? Ai, a pessoa quando quer joga uma migalhinha aí para você, fala que você é boa nisso, boa naquilo, ou fala que você é bonito ou bonita.
Só que aí você já pode estar numa depressão e nem percebeu ainda. Então, a autoestima, ela entra com força nesse caso. A diferença de um narcisista patológico para um narcisista que é considerado de uma autoestima boa, né? A diferença é que essa pessoa não vai fazer mal aos outros, não vai manipular os outros. Essa pessoa, ela vai se sentir bem, se sentir confiante, bonita, forte, vai se sentir bonito, forte, vai ser autêntico, vai viver bem. Então, essas pessoas têm a autoestima mais elevada. E essas pessoas podem ser consideradas narcisistas, mas diferente da patologia, tá? Como eu já falei, eu não sou psicanalista nem psiquiatra, então eu tenho todos os embasamentos das minhas queridas amigas, psicólogas, principalmente a doutora Laura Bechara. Então eu vou passar por aqui falando sobre isso de uma forma do meu entendimento e o que eu passei, tá? Agora tem aí tratamentos de identificação e tudo mais para saber o que rola, que é outra pegada, tá? Então aqui a gente está falando de pessoas que não fazem mal às outras, pelo amor de Deus. É sem exagero, tá? Não, a gente não tá falando daquele povo arrogante que não aguenta ouvir crítica, que se afasta do mundo, que todo mundo é uma merda e ele é o alecrim dourado, que sabe de tudo. Uhum. Coitado ou coitada. Essas pessoas precisam de um tratamento real. O que a gente está falando aqui é, se você trabalhar a sua autoconfiança o que é? Você decidir a sua vida. Você saber o que você quer para você, sem precisar da aprovação de ninguém. Você ter um relacionamento saudável, não só o relacionamento amoroso, romântico, né? Mas relacionamento com pessoas, né? Relacionamento de uma maneira geral, trabalho, família, né? Dentro de casa, enfim. Se você se valoriza, ou assim, você entende o seu valor, você atrai pessoas do mesmo nível que você. Porque quando a gente está lá embaixo, parece que a gente vai para um lugar que todo mundo está embaixo. E aí, quem está em cima e não for uma pessoa boa, vai pisar na sua cabeça. Normalmente é o que acontece no relacionamento tóxico, né? Aí, você precisa do quê? De resiliência emocional. Quem tem resiliência emocional, que significa que as críticas elas têm menos impacto, sabe? E as dificuldades também. Porque diariamente nós temos desafios e dificuldades e a vida é isso aí, né? Dia a dia é o dia a dia, cada um tem a sua vida aí. Mas se você é autêntico, se você se sente livre para fazer as suas coisas, se você é íntegra, se você se sente inteiro ou inteira, você sabe como você é, né? Você vai ter menos medo de errar e vai para cima, entendeu? Vai, Corinthians, segue em frente e não vai se punir. Porque o que acontece? Quando a gente está com a autoestima baixa, agora eu vou falar sobre mim, eu já permiti as pessoas pisarem na minha cabeça. Eu esperava migalha, um elogiozinho já. Eu, hein? Sai fora. A migalha é horrível você viver esperando por isso. O dia a dia é uma merda, uma merda, uma merda. De repente, a pessoa um dia acorda com um passarinho verde, aí te fala um bom dia, coisa que a pessoa só falta cuspir na sua cara, e aí você vai achar legal? Hello! A autoestima tá zoada, pode ter certeza. No trabalho, pessoas
que vão te diminuir. Ah, você não consegue se promover, porque você não tá confiante naquilo. Você não tá indo atrás, assim, de conhecimento. Você tá ali no vai da valsa, como dizem. Ai, tá bom. Ai, bota o bonequinho pra cá, bota a bonequinha pra lá, bota o bonequinho pra cá, bota o bonequinho pra lá. É isso, você vira um bonequinho. Não tem autoestima mesmo, que diferença que vai fazer? Não é verdade? Então, eu já passei por isso várias vezes. Uma história muito interessante que aconteceu comigo, eu trabalhava na MAC, para quem não conhece, é uma marca de maquiagem, e eu trabalhava na MAC dentro da Daslu. Daslu era uma loja de alto padrão, que tinha aqui no Itaim também, e a MAC ficava dentro dela. E eu entrei, eu era super novinha e tal, né? Como vendedora de maquiagem e tal. E na época eles formavam mesmo maquiadores. Foi a minha faculdade, escola de vida de maquiagem foi a MAC. E de vida também. Por quê? Porque lá eu ouvia assim: olha, as pessoas não ouvem você. Você fala muito baixo. Ai, você fala muito calmo. Vendedor tem que ser mais agressivo. E eu, assim, eu não oferecia, né? Eu criava necessidade. Eu esperava a cliente, aí começava a fazer uma maquiagenzinha aqui, uma maquiagenzinha ali, e aí sim, eu ia mostrando para ela o que era bom ou não, mas eu nunca fui a vendedora de falar alto, de falar, ai, amiga, linda, flor, querida, porque se acontece isso comigo, eu viro as costas e saio da loja. Não sei vocês, mas eu odeio que as pessoas me chamem assim. Pergunta meu nome, que eu tenho nome, tá? Obrigada. Boa tarde, como diz o Theo. Gente, pelo amor de Deus, e assim, eu tinha o meu jeito de fazer. Só que eu ouvia frases do tipo: olha, ninguém vai te ouvir. Ninguém nunca vai te ouvir. Então você não vai vender, você nunca vai conseguir sair do que você é. Olha, se você continuar assim, sem voz, você nunca vai chegar a ser treinadora, porque para ser treinadora tem que ter voz. Você pode ser boa na maquiagem, mais isso, mais aquilo. Só que, gente, eu vendia muito, tá? Só que eu não tinha o jeito que eles queriam que eu tivesse, né? E só que isso machucava, né? Imagina você ficar ouvindo, ah, você não tem voz, você não tem voz, você é isso, você é aquilo. Pois bem, já imaginou se eu tivesse levado isso a sério na vida? Se eu não tivesse trabalhado minha autoestima de alguma forma, que eu não sei como, tá? Eu falo que foi Deus. Porque eu trabalho com isso há 18 anos. Eu saí da MAC e fui trabalhar em salão. Meus atendimentos sempre foram muito bons, assim, várias pessoas. Converso com pessoas o dia inteiro. Você que vem no estúdio sabe o quanto a gente conversa. Eu não preciso gritar para dar o meu recado. E estou aqui agora no seu ouvido, falando. Ou seja, eu trabalhei minha autoestima e hoje eu utilizo a minha voz para contar as minhas histórias e histórias de pessoas e para a gente se conectar, para a gente, de certa forma, se ajudar, porque ao longo da vida a gente ouve muito lixo, muita coisa ruim, que se a gente guarda e se nós estivermos com uma autoestima baixa, em algum momento isso vai pegar e vai travar a gente de alguma forma. Então, o que eu tenho para dizer? Cuidado, preste atenção na sua autoestima. Por favor. Se alguém falar assim pra você, nossa, você se ama, né, queria, ó, beijinho no ombro, falo, me amo sim. Só presta atenção se você não virou um alecrim dourado, tá? Mas me amo sim. Eu me cuido, tá? Eu busco meu autoconhecimento, eu me respeito, eu
imponho os meus limites, né, com respeito, claro, como eu disse, né, a gente não precisa gritar para passar o nosso recado. Se a gente sabe o que a gente quer da vida, se a gente sabe aonde a gente quer chegar, isso é muito importante para a autoestima, porque é isso que vai te dar esse combustível, né? Além da sua fé, claro. E tem aquelas coisinhas, né, que eu preciso falar, que parece de coaching, mas eu vou falar dos coaches legais. Que é, se você tiver uma boa noite de sono, isso daí já é para saúde, né? Eu falo que comigo também funcionou. Pô, se eu durmo 8 horas por noite, eu sou outra pessoa. Porque senão, eu já sou ariana, ainda sem dormir, pelo amor de Deus, coitado de quem estiver perto de mim. Então, se você comer aquilo que você gosta, enfim. Se você puder seguir aí comendo o que faz bem, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar, então esse assunto pula. Se você faz suas orações, aquilo que você acredita, busca a sua espiritualidade, isso eleva a gente, acalma, sabe? Deixa a gente em paz. Viajar, né? Viajar, lógico, com toda cada um na sua realidade. Vamos deixar isso bem claro. Mas que é gostoso é. Se exercitar de alguma forma, eu também não sou a melhor pessoa para fazer isso, assim, para falar isso, tá? Não sou o exemplo, mas quando me exercito é bom demais. Mas vamos pular essa parte também? Se você se exercita diariamente, parabéns para você. Me conte, porque eu sei que você deve estar bem pra caramba. E lembre-se uma coisa assim, que é muito importante. Você está aprendendo sempre, tá? Não seja um alecrim dourado, não seja. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Somos inteiramente capazes de aprender as coisas. Se a gente quer, a gente faz. Isso é um fato. Celebrar a vida e as conquistas também, né, gente? Celebre. Poxa, você merece, né? Uma coisa que você conquistou, uma coisa que às vezes estava difícil, uma notícia boa. Pensa sobre isso, sabe? Tenha gratidão sobre isso, porque isso vai te edificando internamente, vai te deixando mais forte. Você vai valorizando a cada passo, que a gente está sempre aprendendo. E assim, se você tiver dificuldade para falar, escreve. Se você não consegue falar nem escrever, ouça uma música, chore. E o mais importante de tudo isso, a autoestima, ela pode levar à depressão se você não trabalhar a autoestima. Se ela estiver baixa, às vezes a gente está em depressão e a gente não percebe, tá? Ficar sempre triste não é normal, tá bom? Então, presta atenção nisso. Tem vários psicólogos para isso, psiquiatras que podem ajudar. É tudo muito importante. Faz muita diferença você falar com alguém. Se você não tem a possibilidade de passar nessas pessoas, poxa, converse com amigos. Os amigos, eles são ultra terapêuticos. Eu sempre vou falar isso. Como os amigos nos elevam, né? Além da nossa base familiar, que está ali, o nosso porto seguro, que a gente pode contar. Tem os nossos amigos que assim se tornaram a nossa família, né? Então o que eu peço para você, preste atenção em você e não seja um alecrim dourado. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, se você quiser me falar alguma coisa, contar alguma história que aconteceu com você sobre autoestima, isso é muito importante para mim e para as pessoas que vão ouvir, para a gente se conectar, tá bom? Então, eu vou amar ler aqui o que você me mandou. Se você quiser mandar no comentário, se você quiser, manda no @carinasaib ou @estúdio Carina Saib, ou lá no WhatsApp do estúdio, que eu vou amar muito receber
e poder dividir isso aqui. Certo? Combinado? Então, beijo, beijo e até o próximo episódio.